Fala pessoal, tô aqui brevemente antes do vídeo da pregação, só para explicar que essa foi uma pregação na nossa vigília do Up. Então, vocês podem ver que estava ali no meio da igreja, o cenário tá diferente, as pessoas estão lá no fundo, né? Tá numa volta, e eu só poderia pregar no máximo até 20 minutos. Por isso que é uma pregação mais curta e mais objetiva. Então, caso vocês se perguntem o porquê do tempo, né, que às vezes eu falo ali, olha, eu tenho que me apressar aqui, é por causa disso, né? E se vocês perceberem um cenário diferente, também é por causa disso, né? No demais que Deus abençoe o dia de vocês, fale com o coração de vocês assim como falou ao meu e que juntos possamos crescer em intimidade com Deus. Deus te abençoe e que Ele fale contigo na pregação. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Dá a melhor salva de palmas que você puder, Jesus. Glória a Deus. Já podem se assentar. Gente, eu preciso ser breve, vamos me esforçar. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. A parábola da dracma perdida. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Eu creio que não existe nada em nossos corações que possa resistir à palavra de Deus. Não existe nada em nossas vidas que resista à voz de Deus. A voz de Deus, quando ela vem, ela quebra até as fortalezas mais fortes e transformam a nossa história. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, nós temos a parábola da dracma perdida. Vamos ler? Versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aí, feche seus olhos por um instante, dobre suas cabeças. Meu Pai, meu Senhor, que alegria é falarmos da Tua palavra, que alegria é recebermos de Ti. Por isso nós te pedimos por céus abertos, ó Espírito Santo. O Senhor é o nosso convidado de honra, ó Espírito Santo, seja entronizado em nossos meios. Nós precisamos de um encontro contigo, nós precisamos de um encontro com a Tua glória, porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Sim, é da Tua palavra que nós precisamos. Por isso abra os nossos corações para recebermos da boa semente que é o Teu Evangelho. Fala assim nesse momento: Senhor, transforma o meu coração numa terra fértil, que no momento que a Tua palavra cair, que no momento que a Tua preciosa semente cair, gere frutos a 30, a 60 e a 100 por um, porque é a Tua palavra que transforma a minha vida, é a Tua palavra que transforma a minha casa, é a Tua palavra que transforma a minha história, a minha igreja, a minha nação. Sim, é a palavra de Deus que nós precisamos e somente ela. E por isso, Senhor, se faça presente em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Queria honrar a Deus a vida dos meus pais, do meu irmão que me guarda em oração, cuida de mim, por todos aqueles que vieram, né, que pregaram. Glória a Deus, está sendo um momento maravilhoso. Vou ter que ser rápido, que não tenho muito tempo. Então, como vocês viram, lemos a parábola da dracma perdida. Repita comigo: dracma perdida. Se nós lemos na parábola, a gente sabe que ela tinha 10 dracmas, mas uma se perdeu. O número 10 na Bíblia representa a plenitude. Quantas pragas Deus mandou para o Egito? 10. Quantos mandamentos Deus deu para o povo? 10. Quantas virgens haviam? 10. Quantos castiçais de ouro tinha no templo de Salomão? 10. O número 10 na Bíblia representa a plenitude. Repita comigo: plenitude. Ela estava completa, vivendo a plenitude de Deus para a vida dela, mas então ela perde uma dracma. Ela perde a plenitude, perde parte da sua essência. Quantas vezes em nossas vidas parece que está faltando algo? É como se parte da nossa essência nós perdemos, parte daquilo que um dia foi a plenitude de Deus em nossas vidas já não há mais. É como se algo dentro de nós estivesse em falta, como se de certa parte perdemos a essência de Deus para nós. Lembra aquela essência de adorador, de primeiro amor, de lágrimas, falando: é Deus que eu quero. Eu lembro que quando eu era menor, eu escutava aquele louvor: Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. Deus está aqui. E muitas vezes nós perdemos essa essência,
Muitas vezes nós perdemos essa plenitude, muitas vezes parece que está faltando algo em nossas vidas. Quem aqui quer viver a plenitude de Deus? Quem aqui quer viver o seu propósito, o seu chamado, quer viver tudo aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo para a sua vida? Então, feche seus olhos por um instante. Eu quero que você se lembre da plenitude de Deus sobre a tua vida, sobre quem você verdadeiramente é, a tua essência, porque, meu irmão, você não é um desgraçado, você não é um burro, você não é um Zé Ninguém, você não é um perdedor, você não é aquilo que as pessoas falam, mas você é aquilo que Deus diz que você é aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então, a minha pergunta para você essa noite é: quem Deus diz que você é? Qual é a tua essência, meu irmão? Qual é a plenitude de Deus na tua vida? Porque você tem um chamado, você tem um propósito, você não está aqui por acaso, ao contrário, Deus te planejou. Talvez o seu pai não tenha te planejado, a sua mãe não tenha te planejado, mas Deus te planejou, Deus te quis, Deus escreveu uma história para a sua vida e colocou uma essência que só você tem. Meus irmãos, aquilo que Deus te deu, mais ninguém tem. A tua identidade é única, o teu chamado é único, o teu propósito é único, a tua essência é única. Então repita comigo: eu tenho uma essência. Mais alto: eu tenho uma essência. Então nós sabemos que ela perde essa dracma, ela perde a plenitude, a essência de Deus para a sua vida. E aí a gente vê o caminho de volta para achar essa dracma, aí que começaremos a pregação. Então, se puder colocar novamente no telão, Lucas 15, a partir do versículo 9, eu agradeceria que aí vocês acompanhem comigo, a partir do versículo 9, isso, a partir do versículo 8, perdão, a partir do versículo 8. Então, qual foi a primeira coisa que a mulher fez, né? E a mulher na Bíblia representa a igreja, amém? Vocês estão comigo? Então, por que Jesus usou o exemplo de uma mulher e não de um homem? Porque a mulher representa a igreja. Então aqui é o caminho que nós, como igreja de Cristo na terra, precisamos fazer. Seja igreja coletiva, seja o CPF, a nossa vida individual, é que nós devemos fazer, o que Deus espera para que possamos resgatar aquela essência de adorador, né? Me vem à memória aquele louvor do David Keeler, a essência da adoração, que é necessário fazer. A primeira coisa que ela faz é acender a candeia, acender a lâmpada. Repita comigo: acender a candeia. O que seria isso? O que seria acender a lâmpada em nossas vidas? Abram comigo, por favor, no Salmo 119, a partir do versículo 105. Palavra de Deus, no Salmo 119, a partir do verso 105, o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vou repetir mais uma vez: lâmpada, ou seja, candeia para os meus pés é a tua palavra. Repita comigo: palavra. A primeira coisa a se fazer é restaurar a palavra de Deus em nossas vidas, é voltar a comer a Bíblia, é voltar a ouvir a Bíblia, é voltar a ouvir a Deus, ser guiado pela palavra de Deus, ser cheio da palavra de Deus, porque a Bíblia fala em Romanos 8 que todos aqueles que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Todos aqueles que são Espírito são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então a primeira coisa que precisamos fazer, Edwin, para restaurar a essência, é nos voltarmos para a palavra de Deus, é nos voltarmos para a Bíblia, que ela continua sendo mais atual que o jornal que vai sair amanhã, que continua sendo mais atual do que daqui 10, 100 anos. Deus busca um povo que volte para as Escrituras. Deus está em busca de filhos que ainda abram as suas Bíblias. Em meio a uma geração que escutamos coaches, escutamos teólogos de internet, escutamos louvores, intermediadores entre nós e Deus, Deus continua em busca daqueles que abram as suas Bíblias, não apenas no culto de domingo, não apenas no devocional do Glorify de manhã, não, todos os dias a palavra de Deus será luz para as nossas vidas. Da primeira coisa que precisamos fazer para resgatar aquilo que um dia nós perdemos, é nos voltarmos para a Bíblia, é nos voltarmos para a palavra de Deus, porque a Bíblia continua sendo remédio para as nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo que nós precisamos está na Bíblia. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa a se fazer é acender a lâmpada, é se voltar para a palavra de Deus, é de se entristecer cristãos, filhos de Deus que estejam afastados da Bíblia. Precisamos urgentemente voltarmos a ler e escutar a palavra de Deus. Então a primeira coisa que devemos fazer para restaurar aquilo que perdemos,
para restaurar a plenitude de Deus em nossas vidas, a essência de Deus em nossas vidas e em nossa igreja, é nos voltarmos à palavra de Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: volte-se para a Bíblia. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, como diria Edmund Burke. E nós sabemos em toda a Bíblia que todas as vezes que o povo se distanciava dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus, da palavra de Deus, ele caía em idolatria e atraía maldição para as suas vidas. Nós conseguimos ver em toda a história que não existe nada de proveitoso em não ler a Bíblia, nada de proveitoso em se afastar dos mandamentos de Deus. E mesmo sabendo disso, nós não abrimos a nossa Bíblia. Se abrirmos, é no final do dia para ler um capítulo, é no final do dia para ler 2 capítulos, ou é só para ler um salmo dizendo Deus Pai, e faz aquele sinal do católico e vai viver o dia. E é inadmissível para um cristão que isso aconteça, senão nós estaremos fadados a repetir os erros dos nossos pais, dos nossos antepassados. É necessário acendermos a lâmpada do Evangelho de Cristo em nossas vidas mais uma vez. Então, por que ela acende a Bíblia? Por que ela acende a candeia? Porque é a palavra de Deus que ilumina as nossas vidas para que possamos descobrir o que está de errado, o que está faltando. Sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, nós não conseguiremos saber o que está em falta em nossas vidas, nós não conseguiremos saber o que está faltando, nós não encontraremos as respostas que precisamos. Então eu sei que muitos aqui entraram aqui em busca de respostas. Muitos falaram: eu preciso ouvir a Deus, eu preciso voltar até a plenitude de Cristo em minha vida, eu preciso voltar para a essência, eu preciso voltar a ser aquilo que Deus me chamou para ser. E para isso é necessário que a chama do Evangelho se acenda mais uma vez em nossos corações. Aleluia! O que em sua vida precisa ser corrigido? Está na hora de nos voltarmos para a palavra de Deus. O que em nossas vidas não está de acordo com a Bíblia? Quanto tempo passamos lendo a Bíblia? Quanto tempo nós permitimos que a Bíblia nos transforme? Então repitam comigo mais uma vez: a primeira coisa que eu preciso fazer é me voltar para a palavra de Deus. Muito bem, após isso, qual foi a segunda coisa que ela fez? Ela acende a candeia, a lâmpada, então ela varre a casa. Repita comigo: varrer a casa. Aqui está falando sobre limpar o seu coração de tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Meus irmãos, vejam bem, ela só consegue enxergar o que precisa ser varrido após acender a candeia. Ela só consegue enxergar o que precisa mudar após a casa ser iluminada. Nós só saberemos o que precisamos mudar em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa casa, em nossa história, após nos voltarmos à palavra de Deus. Nós só conseguiremos limpar os pecados, as sujeiras, as imundícias em nossas vidas após sermos confrontados pela Bíblia. Sem a palavra de Deus nunca conseguiremos varrer a casa. Sem a palavra de Deus nunca saberemos o que está sujo. Sem a Bíblia, nós nunca vamos notar aquilo que está fora do lugar. Não vai ser um pastor que vai te falar, não vai ser um coach que vai te falar, não vai ser uma tragédia que vai acontecer na tua vida, não. É você ser confrontado pela palavra. É a Bíblia que nos aponta o caminho que se deve andar. Sem a palavra de Deus, nunca conseguiremos varrer a casa, pois é a palavra de Deus, a Bíblia, que estabelece o padrão correto, que estabelece o certo e errado, que precisa mudar. Sim, a ética que vivemos nos dias de hoje, a moral cristã, se dá pela Bíblia. A Bíblia que define nos dias de hoje o que é certo e errado. Não é o governo, não é os influenciadores da internet, não é o cancelamento que vemos nas redes sociais que vai estabelecer o padrão ético dos nossos dias. Vai ser a Bíblia e continuará sendo a Bíblia que estabelecerá o padrão moral dos nossos dias. Então, como saberemos se algo é certo ou errado? O que a Bíblia diz sobre isso? Como saber como eu me comporto dentro de casa? O que a Bíblia diz sobre isso? Como eu administro as minhas finanças? O que a Bíblia diz sobre isso? Como eu cuido do meu corpo? Como eu me visto? Como me comporto? Como a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia continua estabelecendo o padrão ético e moral de uma sociedade cristã. Então, sim, após acender a candeia, ela varre a casa. É nesse momento, meus irmãos, que rasgamos os nossos corações perante Deus e reconhecemos os nossos pecados e mazelas e as coisas que precisamos mudar. Entregamos tudo aos pés da cruz.
nos arrependemos. Feche seus olhos por um instante, porque é a palavra de Deus iluminando os nossos corações que nos torna capaz de vermos aquilo que precisamos mudar em nossa vida, em nossa história, em nossas atitudes, em nossas finanças, em nossos empregos, em cada aspecto das nossas vidas. E se possível for, fala: Pai, ilumina o meu coração com a Tua palavra, para que nesse momento eu possa discernir o que precisa ser varrido. E após isso, encontraremos a dracma perdida, a plenitude de Deus para as nossas vidas, quando varremos a casa. Marcelo, tem mais 5 minutos para concluir? Então repitam comigo: eu preciso varrer a casa. Mais uma vez, eu preciso limpar o meu coração. A Bíblia nos fala no Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer em seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. Você só vai subir ao monte santo de Deus, você só experimentará a glória, o avivamento, o Shekinah, o Kadosh de Deus na tua vida quando você varrer o teu coração, quando você tiver um coração puro. Jesus fala nas bem-aventuranças: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Se você deseja um avivamento na tua vida, na tua igreja, na tua casa, é necessário varrer o teu coração, é necessário purificar o teu coração. Davi fala no Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E aí vem o terceiro e último ponto para ser encontrada a dracma, para ser encontrada a plenitude, a essência de Deus. Volta para mim ali, por favor, em Lucas 15, versículo 8. Olha a última coisa que ela faz, após voltar-se à palavra de Deus, após varrer a casa, a Bíblia fala que ela, a igreja, nós precisamos procurar. Muda para Almeida Revista Atualizada, por favor. Aqui fala atentamente, mas a versão mais original seria diligentemente. A palavra diligente significa disciplinadamente. Repita comigo: disciplina. Então, após nos voltarmos para a palavra de Deus, após varrermos a casa, agora precisamos bater a porta, agora precisamos persistir, agora precisamos permanecer enraizados. Nós precisamos ter constância. Em meio a uma geração que muitos têm intensidade, Deus busca aqueles que são constantes. Em meio a uma geração que muitos falam em línguas no culto e saindo da igreja falam palavrão, Deus busca aqueles que são constantes. A Bíblia fala que ela buscou diligentemente até achar. Meus irmãos, Deus está nos chamando como igreja para bater a porta. Deus está nos chamando como igreja a orar até que algo aconteça, a jejuar até que algo aconteça, a chorar até que algo aconteça. Será que tem alguém aqui comigo? Nós precisamos bater a porta, nós precisamos orar até que a nossa vida seja transformada, até que a nossa casa seja transformada, até que a nossa igreja, o nosso país, a nossa nação sejam transformados. É necessário constância. Meu irmão, não ore apenas um dia, ore todos os dias. Não jejue apenas um dia, tenha uma vida de jejum. Não busque a Deus apenas no domingo, no dia de culto, de família Cristo. Não, entre no lugar secreto todos os dias. Se você deseja resgatar aquilo que um dia você perdeu, aquilo que um dia como nós, como igreja, perdemos, é necessário bater a porta. É necessário ficar até que do alto sejamos revestidos de poder. É necessário esperarmos a chegada do Espírito Santo. Então a minha pergunta essa noite é: quem aqui está disposto a recuperar a dracma perdida? Quem aqui está disposto a bater a porta? Quem aqui está disposto a dizer: Deus, eu ainda tenho mãos limpas, eu ainda tenho um coração puro, eu quero subir ao teu santo monte, eu quero permanecer no teu santo lugar, eu quero experimentar um avivamento na minha igreja, na minha casa, na minha família. Está na hora de recuperarmos aquilo que um dia nós perdemos. Meu irmão, volte para a Bíblia, volte a buscar, a bater a porta, até que algo aconteça, até que algo aconteça. E a palavra de Deus termina falando: e tendo achado,
porque aquele que bate encontra, aquele que busca acha. Palavra de Deus fala em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a Bíblia fala, pode colocar para mim por favor, Lucas 15, versículo 9, que ela achou a dracma, que a igreja voltou para a sua essência. Nós voltamos para a nossa plenitude, quando nos voltamos para a palavra de Deus. E aí, concluir falando, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, aí Jesus falando, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que interessante, Jesus está equiparando isso a um pecado, porque não como eu posso dizer, não ter perdido a nossa essência, ter perdido a plenitude de Deus em nossas vidas. Cristo já trata como um pecado, porque a única coisa que muda um pecado é arrependimento, não é remorso, não é entristecimento, não é lágrimas falsas, não, é um arrependimento puro e genuíno. A única maneira de voltarmos a ser aquilo que Deus nos chamou para ser, a única maneira de termos uma igreja avivada, uma vida avivada, é nos arrependermos, é fazermos techuvá, é batermos no nosso coração e dizer: Deus, me perdoa, muda a minha história. Então eu gostaria, meus irmãos, nesse momento de adoração, a te convidar a se arrepender perante Deus e encontrar a dracma que um dia nós perdemos, a falar: Deus, me ajuda a achar a essência que eu perdi, me ajuda a achar a tua plenitude em minha vida, em minha igreja, em minha casa, em minha família. Cristo, eu quero viver a tua plenitude em minha vida, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.